Tamo de novo, gente. Vamos terminar agora. Tinha mais umas 3 perguntas para Munir. Deixa eu ver se está online, tá? Estamos informando. Samuel, aqui. Ô Samuel, a sua live, Iane superou você, tá? Tá mais difícil que a sua. Ela me convenceu a desistir. E com você eu não desisti, não. Mas empatou, tá? Deu uma briga boa só as duas aí. Daiane Espínola, tá na área. Larissa Carolina. Vamos esperar o Munir. Mauro César. Lucas Júnior. Cadê o Munir? Sumiu aí. Deixa eu chamar ele aqui, pera aí. Munir Sagre. Deixa eu ver se eu acho ele. Pera aí, gente. Mandei. Ah, tá. Ele já apareceu. Estamos aguardando. Aí, olha, cheguei. Ah, então tá bom. É porque chegou uma auxiliar aqui comigo, ó. Tem um auxiliar agora Ah, então tá bom, hein? Deus abençoa. Como é que ela chama, Munir? aqui. Larissa. Larissa. Isso aí, ó. Show de bola. Aí, Munir, eu parei, eu tava falando o seguinte, que nós estamos fechados com o Guilherme, Aham. mas uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. A Daiane entrou aqui, ela me falou isso já, Daiane Espínola. Na Sim. época, ela jogou para vocês ou para governador Valadares? Na época do quê? Só não peguei bem. Ela Dessa já. final que foi um dos seus Ah, não, jogos. pra nós, pra nós. Ela tá com a Ah, gente desde 2015. Ela é de Montes então Claros, ela né? jogou. Defendeu a equipe de Montes Claros durante mais de 10 anos. E tá com a gente desde 2015, a convite meu também. No Então início. ela jogou contra a cidade dela. Isto, sim. E ela estava em Olha, quadra. Daiane, Inclusive, que e é ela isso? estava em quadra. Porque, inclusive, É, tem uma história nesse quarteto que ficou também. Acho que eu nunca falei isso nem com as meninas. Como a gente olha, precisava conta aí, coisa. desesperadamente, a gente precisava Se puder desesperadamente de um contar, gol, ué. né? A gente precisava de um gol de qualquer maneira. E naquela coisa de quem coloca em quadra, a gente tinha aí umas 10 atletas de muita qualidade nesse ano. O nosso time inteiro era muito bom. Mas eu precisava de atletas de decisão, de finalização. Então eu mantive em quadra propositalmente. Nunca falei isso com as meninas assim, né? Mas ficou a Lidiane, que é uma. A Fernanda, que é uma atleta de São Paulo, mas mora em Ouro Preto fazendo faculdade, está com a gente também já há 2 ou 3 anos, que também é exímia finalizadora de meia distância, chuta muito. E a Michaelen pela questão das enfiadas de bola e os rabiscos e os dribles. Então, quer dizer, eu fiquei com 3 finalizadoras e uma armadora em quadra, né? É uma curiosidade desse quarteto. E a gente tinha ainda no banco a Iane, a Marina de Juiz de Fora, que é uma baita jogadora, foi campeã da Libertadores da América ano passado, jogando pelo Cianorte do Paraná. Né? Ah, que legal. Nós tínhamos uma gama de opções ali para trocar, né? A própria Mandinha, mas a Carol estavam com a gente lá também, eram atletas que estavam fora nesse momento. Então foi um momento onde a gente optou por 3 finalizadoras e uma menina que mete bola, uma armadora, além de drible, né? E graças a Deus deu certo Entendi. ainda nessa história. Ah, show de bola, Monique. Deixa eu te fazer uma pergunta. Devido a você ter vivenciado tanto o futsal feminino, o que você acha? O que você espera do futuro? Como é que você acha que nós estamos? Para onde nós vamos? Como é que você está vendo isso tudo aí, Monique? Essa história longa que você tem na modalidade, na categoria. Rapaz, falar sinceramente, Sinceramente. vai doer o coração de muita gente, mas eu vejo que o nosso esporte tão querido, tão amado, que a gente dedica tanto por ele, que a gente tem tanto amor e paixão por ele, ele assim, os últimos 8 anos ele vem apenas regredindo, infelizmente, tá? Vou explicar os motivos também, nós temos prazo aí, né?
Desde que nós tivemos aqueles problemas com a CBFS, né, com a troca de presidente, o presidente foi derrubado, entrou uma turma e essa turma brigou com outra turma, depois as duas turmas se juntaram, então quer dizer, né, fizeram um acordo para que a CBFS fosse dividida com a turma que queria derrubar o antigo presidente e consequentemente foram perdidos todos os patrocínios e nós estamos num momento onde principalmente as competições nacionais não acontecem, né? Quando acontece a Taça Brasil adulta, raramente acontece uma Taça Brasil de base. Sub-15 não acontece há anos, Sub-17 aconteceu ano passado, feitas às pressas, assim, quase ninguém foi participar. Tem uma ideia, Santa Catarina não foi participar, né? Minas Gerais não foi participar. Aconteceu, parece que com 4 equipes em São Paulo, uma coisa às pressas. Acontece hoje o seguinte, se você tiver um recurso X para fazer uma Taça Brasil, você faz aí em João Molevade, você convida quem quiser vir, vai vir 4 ou 5 equipes, participam. Antigamente a gente tinha as Taças Brasil com ajuda de custo para sua viagem pela CBFS, hospedagem e alimentação, então nós tínhamos todas as categorias disputadas, os clubes investiam. Outro motivo que eu vejo acabando, assim, infelizmente para nós, Kinderman, baita clube estruturadíssimo, fechado praticamente futsal. Female, mantém a categoria adulta em nível, né? E a base toda reestruturando com atletas da cidade, não tem mais alojamento, não investe. Chimarrão no Rio Grande do Sul, fechou. Maringá, Paraná, praticamente fechou. Londrina, era uma potência, fechou. A Hidráulica em Goiás, fechou. Criciúma, Santa Catarina, era um dos nossos maiores rivais lá na época, junto com Chapecó, fechou. Então as grandes equipes estão todas o quê? Deixando de investir, não tem competição para disputar. Né? As equipes hoje não tem mais aquela questão de ter todas as categorias de base, ter as equipes adultas. Essas grandes equipes hoje do país ainda seguram a categoria adulta. Eles contratam ali de 10 a 12 atletas, mantêm uma equipe adulta. Categoria de base hoje é onde a gente fala que Valadares é sim uma referência e te garanto hoje, se listar 3 trabalhos no Brasil, está entre os 3. Está entre os 3 do Brasil, contando num todo. Se for fazer uma competição só com a equipe adulta, óbvio, tem gente investindo mais, contrata 10 atletas adultas, top de seleção brasileira, vai vencer a competição. Mas quando você pensa no 13, no 15, no 17, no 20, num contexto de trabalho, né, é onde eu falo. E eu falo muito com as meninas. Quando eu vejo que sonham muito com futebol, ou às vezes com ir embora. Antes não, antes eu falava, você tem que ir embora. O Clube X lá de São Paulo, lá de Santa Catarina, quer te levar, você tem que ir embora. A estrutura lá é melhor, o trabalho é melhor, a moradia é melhor, tudo lá é melhor, você vai ganhar melhor, você vai ter ajuda de custo, beleza. Hoje eu falo o contrário. Tem muitas aí que, se estiver acompanhando, sabem disso. Muniz, você acha que compensa eu ir embora hoje? Não. Valadares te oferece o melhor que o Brasil tem para te oferecer, você tem em Valadares. Você tem uma moradia legal, você tem alimentação, você tem escola e você vai ter faculdade. É o melhor que pode ser hoje para um atleta. Futsal hoje, infelizmente, a gente fala isso, né? Infelizmente, atleta não dá para sonhar em ser profissional e viver apenas do futsal. Pode ser que ela ainda consiga viver do futsal enquanto ela jogar. Que aí, né, tem uma ajuda de custo, vai levando. Mas e quando parar? Vai fazer o que da vida se não tiver pensado nessa questão do encaminhamento? Então eu vejo que o nosso futsal feminino hoje, mesmo em alto nível, pode pegar qualquer clube do Brasil, a ajuda de custo ou salário, como quiser chamar, é baixo, não dá para sobrar nada para a menina guardar para quando parar de jogar lá na frente. Então hoje o que é o top no futsal feminino? É você jogar enquanto você concilia com seus estudos, formou, tem uma profissão, começa a trabalhar e concilia com seu trabalho enquanto der. Isso é o que eu recomendo hoje para todas as atletas que sonham com futsal feminino. Ah, legal, cara. Você teve uma resposta firme e esse é o famoso mata a cobra e mostra o pau, né? Você foi pontual em falar nas coisas que você acredita, né, Moni? Interessante. Com certeza. Porque a gente não pode deixar também que a menina tenha a ilusão, achar que vai chegar num determinado ponto de viver apenas do futsal, né? O que a gente está acompanhando é ano após ano a parte financeira ficando mais reduzida, o investimento caindo e não subindo como foi, por exemplo, de 2005 a 2010, 2011, que foi um boom, né? Os clubes pagando salários bons, as meninas ficando. Não à toa nós temos hoje
a grande maioria das nossas atletas de ponta, com convocação de seleção brasileira, atuando na Espanha e na Itália, né? Estão todas indo embora, porque lá ainda consegue ter, né, uma ajuda de custo, um salário melhor. Mas também não é muita coisa, não é nada também que dá para garantir o futuro depois, não. Tem uma mensagem aí para você aí do Carlos, ó. Tirei meu segundo grau graças ao Munir. Carlos Dutra. Isso aí é um artista lá de Manhuaçu, um amigo que a gente tem há muito tempo, e ele acompanhava com a gente Caratinga, fez parte da nossa equipe aqui também, participava do Gime com a gente, e a gente começou a cobrar dele, você só vai na próxima fase se estiver estudando. Ele fala que tirou o diploma, mas nunca me mostrou não, tá, Bruno? Ele podia até depois postar o diploma pra gente aí, que aí ele vai mostrar a prova. Tá feito o desafio, ó. Batata tá na área aí, ó, mandando uma mensagem pra você aí, ó. Iron Batata. Batata jogou com a gente aqui também, e é mais um daqueles caras, como eu falei do Bolinha, né? Aqueles presentes que o futsal dá, que as pessoas passam a fazer parte da nosso círculo de amizade, e mesmo agora, nos últimos tempos, a gente não se fala tanto, mas, né, a consideração, a amizade, eu sei que continua, e que a gente pode contar um com o outro sempre. Um cara espetacular também, era um dos que me ajudava a organizar o grupo, né? Ele que fazia os contatos para mim quando eu precisava lá, se tornou um grande amigo, grande Batata. E hoje trabalha também com futebol feminino, trabalhou no Puela com futsal feminino e hoje é preparador físico no América também, em Belo Horizonte, das meninas também. Cara competente e mais um craque de bola, né? Como eu falei, eu brinquei de bola, essa turma aí não, esses caras jogaram mesmo. Minha ex-capitã acabou de entrar aí, Larissa Dornelles, ela me abandonou. Ela não aguentou a pressão, não. Pegou rápido. Capitã de time não é fácil não, meu filho. Ô Munir, a gente fala de Caratinga, aí temos lá você, Samuel, o Cleiton, talvez tenha outros eu não conheço, mas para mim só de ter esses três já é para entender que tem alguma coisa diferente lá. O que tem de diferente que é tão ligado ao futsal na cidade de Caratinga para poder ter formado três grandes profissionais, assim, na minha opinião, né? No mercado, ter colocado três grandes pessoas no mercado do futsal. Bruno, na verdade, cara, eu acho que isso aí parte meio que de uma paixão individual, né? Caratinga já teve, né, na sua história, grandes equipes de futsal, mas isso muito lá atrás eu não cheguei nem a ver, para te falar a verdade, né? Mais recente, eu cheguei a fazer parte da equipe da cidade, como eu falei, o Cleiton chegou a fazer parte da equipe, como eu disse, Samuel, né, jogando... o Taveira. O Taveira parece que é daqui também, mas acho que saiu daqui muito jovem. Ney Franco, Vargem Alegre, uma cidade próxima, era distrito de Caratinga quando ele era criança, hoje é uma cidade. Mas assim, é uma paixão individual, a gente gosta, corre atrás, batalha, né? O Cleiton, por exemplo, batalhou, rodou vários lugares de Minas Gerais, até na Bahia, e corre atrás, está sempre estudando, está sempre postando coisas, eu estou sempre acompanhando, então quer dizer, corre atrás, gosta, além de ter jogado, ter sido grande jogador, né? Eu fui mediano para baixo, o Samuel um perna de pau danado, mas sempre foi apaixonado. Samuel era um goleirinho daqueles mão de quiabim, manteiguinha na meia mão. Boca. Mas em compensação, acho que é o mais estudioso. É o que mais dedica, acompanha, estuda, lê e busca, né? E, obviamente, as ajudas, né? Por exemplo, o Samuel sempre foi apaixonado. Eu, por ser mais velho e já estar trabalhando, ele começou a me acompanhar um pouquinho ali e depois caminhou com as próprias pernas e, como eu disse, passou muito além de onde eu cheguei. Hoje ele está num clube profissional dentro do cenário nacional, né? O Cleiton desbravou, foi um desbravador, trabalhou com escolinha durante muito tempo aqui em Caratinga, quando jogava também no CTC, e foi recebendo convite, saindo, foi para Ipatinga, trabalhou no futebol de campo, trabalhou no futsal da Cearia, depois disso teve na Bahia também com trabalho, agora mais recente em Santo Antônio do Jacinto com um baita time também, então correu atrás, batalhou, e aqui nós ainda temos, por exemplo, o Carlos Henrique trabalha com a gente, né, me acompanha em Valadares nos últimos anos, nos últimos 3 anos, esteve comigo também, sempre de auxiliar, o Davi aqui em Caratinga, é um grande treinador de escolinha, um cara que trabalha legal, então a gente tem realmente muita gente boa trabalhando aqui, mas na verdade a cidade em si não tem oferecido nada, não é nada enraizado na cidade, é realmente a pessoa apaixonada pela modalidade
e ela começa a correr atrás, buscar e desenvolver seu trabalho. Eu acredito mais que parte individualmente, é uma motivação mais individual mesmo aí, intrínseca. Entendi. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas você praticamente respondeu ela. Se muita gente questiona o analítico hoje, né? Fala-se muito do citacional, dos joguinhos, mas você deixou claro que você gosta muito e faz parte do seu portfólio, né, Monique? Eu tinha essa pergunta para te fazer. Se você quiser completar com alguma coisa. Eu penso o seguinte, a gente tem que entender em qual contexto a gente está trabalhando, né? Adianta eu passar um jogo de inteligência que a pessoa tem que pensar se ela tem que andar para frente ou não, se ela tem que entrar entre linhas ou não, se ela tem que passar à frente da linha da bola, se ela tem que vir para trás da linha da bola, se ela ainda não domina os fundamentos básicos, se ela ainda muitas vezes não domina nem o próprio corpo, se ela ainda corre socando o pé no chão, gastando energia, jogando energia fora, batendo o pé no chão. Então a gente tem que analisar os contextos, né? Por exemplo, em Valadares, tem muita coisa que eu trabalho com o módulo 1, que obviamente no módulo 2 já está mais avançado, que obviamente no adulto já está mais avançado. O nosso adulto lá, a gente chegou a ter, por exemplo, 3 formas diferentes de jogar com goleiro linha. No módulo 1, se eu tiver a casinha básica, que é 2 no meio, 2 na frente, a goleira vindo pelo meio, já está de repente bom. Então são situações que assim... Posso trabalhar joguinhos? Posso, mas onde eu me encontro? Eu estou num nível de elenco qualificado, onde eu posso chegar e lançar desafios e propostas que elas entendem e me dão a resposta. E o principal, sabem por que estão fazendo aquilo? Porque não adianta eu passar uma situação que a atleta vai fazer, porque eu falei, ó, vale isso, vale aquilo. Ela consegue transferir aquilo para o jogo. Ela consegue interpretar aquela atividade tática e levar depois para o jogo, para a situação que vai desenvolver no jogo, que é inesperada. Eu não sei onde o adversário vai estar. Eu não sei como o adversário se comporta. Então eu sempre busquei trabalhar o meu jogo. Elas têm que saber fazer bem o meu jogo. E sempre observei demais os meus adversários. Nessas competições de 3, 4, 5 dias, eu sempre vou para a quadra ver o jogo do meu adversário. E chego para elas e falo, ó, o adversário é forte nisso, nisso, nisso e nisso. A gente tem que fazer assim, assim, assim e assim. Pode perguntar qualquer uma delas. Minhas preleções não duram 10 minutos. Não dura 10 minutos. Eu vou exatamente no que eu quero. O adversário ataca dessa forma, a atleta X eu tenho que ter muito cuidado porque ela tem qualidade para fazer individual. As demais pega aqui, distribui para o lado e se projeta no espaço vazio, então a gente pode ter, né, um espaço maior, mas a fulana aqui não. Essa aqui o individual dela é muito forte, então eu quero uma defesa mais intensa, com a cobertura já preparada, tal. Ó, escanteio, fazem sempre um cruzamento ali, uma menina puxa chute, tem alguém entrando no segundo pau, tal, tem que anular isso, né? Então eu sempre bati na tecla assim, objetivo, 10 minutos, pum, o mais importante, até porque... eu acho desnecessário dar informação demais e entrar muito a fundo em situações motivacionais, né? Eu sempre penso que a principal motivação é intrínseca, tem que vir, né, da própria pessoa e, obviamente, a gente, enquanto comandante, dá o retoque ali no fim. Olha, é muito importante isso, porque com isso a gente vai conquistar aquilo, a gente vai ser reconhecido, melhora a nossa estrutura, mas nunca fui também de... ficar querendo, vamos usar vídeo, vamos pôr alguém para falar. Eu sempre fui um cara mais de bater na tecla real. A equipe faz, o adversário faz isso, a gente precisa fazer isso. Ela entendendo o básico e sabendo fazer o nosso jogo, sempre nos deu bons resultados. Mas não sou contra trabalhar jogos de inteligência. Porém, acho que você tem que ter um elenco muito acima da média, e no feminino são poucos os elencos muito acima da média para se trabalhar jogos de inteligência em grande escala, certo? Uhum. Ô Monique, você que tá... falta só mais uma pergunta, só 2 talvez. Você, pela sua bagagem à frente do futsal feminino, qual conselho ou qual dica que você daria para todos os projetos? Essas lives que a gente faz, elas têm uma visibilidade legal, rapaz. Eu fiquei impressionado. Lógico que dá uma média de 500 visualizações. Então, assim, a gente pode imaginar que muitas pessoas que têm, né, o futsal feminino entre seus pilares dos seus projetos podem estar passando por dificuldades.
o futsal em si já não está no momento de mil maravilhas, né? Quem dirá o futsal feminino. Qual conselho que você dá para os gestores de projeto, para eles poderem tentar fazer os projetos terem uma vida mais, digamos assim, de longo prazo, né? Tem alguma dica que você acha que você pode dar, que você vai contribuir para quem está assistindo? Sim, a Michaela colocou aí, ó, eu consegui sobreviver, ele sempre queria me matar. Eu acho que ela é uma das que eu mais briguei em toda a história. Eu peguei ela lá com 15 anos. A Michaela? E ela já passou dos 30 agora, né? Então você já vê 15 anos em cima. Mas em cima da sua pergunta, bacana. Primeiro passo, acho que a pessoa tem que saber qual é o objetivo dela. O seu projeto é social, o seu objetivo é acolher crianças, adolescentes, fazer um trabalho voltado para o social. Então, você tem que estar usando o esporte como uma ferramenta para educar. Ensinar valores, ensinar respeito à regra, respeito ao adversário, limites. Bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, seja bem-vindo, itens básicos. O seu projeto é esportivo, aí a gente já precisa, num primeiro momento, obviamente, um pouco mais de recurso. Quando eu digo recurso, patrocínio, recurso financeiro, para que você consiga ter a sustentabilidade necessária. Você precisa de muito mais material, você precisa de materiais de mais qualidade. Um projeto social com uma bola de qualquer marca, beleza, está resolvido. 2 times, vamos jogar e vamos corrigir as crianças na parte educativa. Um projeto esportivo, onde o foco é rendimento, um material de qualidade é caro, uniformes, agasalhos, é muito bom para a autoestima, para o respeito, para a visibilidade, todo mundo já uniformizado, você tem material para usar durante todos os dias, isso faz diferença, a autoestima do atleta. Obviamente, casa de atleta e restaurante, não se consegue um projeto esportivo no futsal feminino sem uma casa de atleta, você não consegue numa mesma cidade 10, 15 meninas de talento, então você tem que buscar numa cidade a 30 quilômetros da sua, 50 quilômetros da sua, fazer meio que na região ali, um grupo total. E o que eu considero ser essencial, casar os dois, projeto esportivo e social, que é o que a gente sempre focou lá. Por quê? Muita gente quer ajudar o social e muita gente só quer ajudar se tem resultado. Então, casando os dois, eu já resolvo a parte de projeto financeiro, digamos assim, facilita. Eu trabalho os dois modelos, então quem gosta de ajudar o social pode trabalhar comigo, quem gosta de ajudar o rendimento esportivo trabalha comigo. Outra coisa que eu vejo como essencial, o que faz a criança querer jogar futsal feminino hoje, pelo menos lá em Valadares? O espelho. Então ela vê as meninas que hoje já estão na competição, chegando lá e desfilando no corpo de bombeiro, campeã brasileira com medalha de ouro. Opa, eu vou lá treinar todo dia e me dedicar, porque ano que vem eu quero estar lá igual essa menina. Correto? Sim. Então, se eu tenho espelho, eu sei onde eu quero chegar, eu estou vendo uma situação. Então, eu acho essencial o espelho para o social caminhar, o casamento ali, o conjunto. É fácil? Não, jamais. Mas outra situação para concluir o raciocínio. Projeto esportivo, rendimento, se trabalhar menos que 5 sessões por semana, não chega. De jeito nenhum. Lá em Valadares, no mínimo, o mínimo, são 6 treinos por semana. Um dia de folga, 6 dias de treino. E é treino de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, direto. Óbvio, período competitivo, tem mais descanso, treinos mais reduzidos, mas normalmente folga só domingo. Quando eu ia fim de semana, não folgava nem domingo. Eu passava lá, às vezes, sexta, sábado, domingo, treinava sexta, sábado, domingo, aí dava uma folguinha na segunda-feira. Então, tem que ter volume, muitos dias de treinamento. Obviamente, qualidade do treinamento é essencial também, mas tem que treinar muitos dias. A criança ou adolescente precisa de rotina de atleta. Eu tenho isso comigo. Às vezes, a gente, por exemplo, viaja, tá lá num hotel hospedado. Aí fala assim agora, ó, gente, desce todo mundo aí, nós vamos fazer um treino agora. Não, mas treino aqui no hotel, não tem quadra, não tem nada. Chegou lá, juntou. Você fala como foi a viagem, os objetivos daquela competição, um trotinho de 10 minutos, um alongamento, tá dispensada.
Eu ocupei a mente da atleta, eu estimulei a atleta no raciocínio, ela viu que rotina de atleta não é estar lá no hotel deitado, mexendo no celular ou vendo televisão, tem que estar lá para ouvir o professor, o técnico, tem que estar lá para pensar no jogo do dia seguinte, para pensar no jogo da semana seguinte. Então, rotina de atleta também é algo que assim tem que ser criado. E rotina de atleta não é agradável, né, cara? A gente sabe que não é. Então você tem que ir impondo isso aos poucos. Tem muitos dias que a menina não quer ir pro treino, mas se ela já tem rotina de atleta, ela vai até sem perceber. Quando ela assusta, ela já chegou lá na praça de esportes para treinar. Entendi. A Michaela colocou aqui assim: aprendi muito com o Munir, ele é fera. Ganhamos nosso último Geng com muita emoção e ele montou uma jogada que levou a gente para prorrogação. Foi essa Só situação que eu lembrando, te falei do goleiro linha. Faltava 30 e poucos segundos e a gente fez um gol com ela de goleiro linha. Verdade. isso é no Geng, né? Sim, foi no Gênio de 2006. Isso. Guilherme, terça-feira, 20 horas. Consegue se conectar. A Yane, a Daiane falou que vai ter que sair para dar aula, nós também estamos saindo, Daiane. Agora só, Guilherme, Moni, sistema de jogo. Você tem um favorito ou você adapta o seu sistema ao seu elenco? Como é que funciona isso na sua cabeça? Rapaz, essa para mim é uma das coisas mais bacanas dentro de toda a discussão de futsal. Como eu disse, é a minha verdade. Penso eu que o bom técnico é aquele que consegue explorar o máximo dentro dos atletas que ele tem. Muita gente já falou isso também. Concordo plenamente. E, obviamente, dentro do que eu tenho de melhor é o que eu preciso articular a minha equipe. Então, nós já trabalhamos lá em Valadares com jogos muito simples, por exemplo, módulo 1, 2-2, mas eu tinha duas meninas excepcionais que só sabiam defender, e tinha duas excepcionais que resolviam do meio para frente. Para aquela competição especificamente ali, era o que eu precisava para ganhar aquele jogo, eu fiz. Ah, Munir, mas assim você está formando a menina para ser jogadora adulta daqui 10 anos? Não, mas eu precisava extrair o melhor dela naquele momento. Nosso time adulto, quando eu voltei de Santa Catarina em 2011, eu não tinha nenhuma pivô no elenco. Ninguém que sabia fazer um pivô mais ou menos. O que eu fiz? Começamos a trabalhar o 4 em linha. Ninguém em Minas Gerais, acredito eu, tá? Se eu estiver enganado, me desculpem, acho que ninguém em Minas Gerais nunca tinha jogado 4 em linha. Nem equipe masculina, se eu não estou enganado, pelo menos eu nunca tinha visto jogar 4 em linha. Nós jogamos o ano de 2011 e o ano de 2012 inteiro, 4 em linha. Nós nunca tínhamos pivô. Mas 4 meninas muito leves, de excelente troca de passe, mobilidade, infiltrações a todo momento. Eu sempre tinha duas infiltrando, duas retornando, cruzamento, bloqueio, fugida na ala, fugida de meio. E a gente surpreendeu todo mundo em 2011, 2012, Campeonato Mineiro e Gime, jogando assim. Depois, voltei a ter jogadora com característica de pivô, voltei a trabalhar com pivô. Nos últimos anos todos a gente joga o 3-1 tradicional, com muita mobilidade das 3 armadoras e a pivô flutuando mais à frente, é a minha preferência. Se você falar, você pode escolher as jogadoras que você quiser para você montar o seu time. Eu vou ter 3 jogadoras atrás de excelente técnica e mobilidade e vou ter uma pivô de referência que sabe se posicionar e buscar a bola na hora certa. É o meu sistema ideal. O seu preferido é um jogo com pivô. Exatamente. 3 jogadores atrás articulando com muita mobilidade e uma pivô mais na movimentação de ataque realmente. É a minha forma preferida de trabalhar. Mas, entre aspas, você dança de acordo com a música sempre que necessário também, né, Moni? Sim, com toda certeza. O dia que eu não tiver pivô, eu vou jogar de outro jeito e aí vamos que vamos. Uma coisa legal que eu aprendi, que eu vi que você falou, porque a sua preleção dura 10 minutos. Você falou que não chega a 10. Então, para você, mais ou menos. É a máxima do futsal hoje, que eu aprendi tem pouco tempo. Porque quando a gente vem na rua, a gente ouve os outros mundo falar assim, treino é treino, jogo é jogo, eu vou ficar aqui. Mas, na realidade, é o inverso, né, Moni? O treino é o jogo, né? Porque você vai pro jogo e fala pouco, porque suas meninas estão preparadas, concorda? Exato. Eu considero o seguinte... A preleção foi feita em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Quando eu chego em outubro e novembro nas finais das competições,
A preleção já foi feita nos últimos 8 meses. Eu já passei para ela tudo que eu entendo, que eu penso, que eu gostaria de ver no jogo. E eu sempre tive uma facilidade no trabalho lá, que é o seguinte: todas elas me escutam muito. E por exemplo, elas sabem que quando eu chamo tem que olhar, não adianta me escutar de costas, tem que olhar, tem que mostrar para mim que está olhando e me entendendo. Se não olhar, eu grito de novo, chamo de novo até olhar. E se não olhar, sai. Michaela é uma que já deve ter saído muitas vezes, depois você pergunta para ela. Sempre foi teimosa quando está estressada. Mas assim, eu sempre passei muito claramente no dia a dia de treino o que a gente precisava fazer. E ali, no momento exato do jogo, né, eu tento enfatizar o essencial. E como eu disse aqui, o essencial para mim é o que o adversário faz mais no ataque, de acordo com a forma que ele se defende, o que a gente consegue usar melhor, de acordo com a forma que ele marca a bola parada, principalmente lateral de fundo e escanteio, o que dá para a gente fazer. A gente sempre faz muito gol de bola parada em todas as categorias. Não é à toa, é porque a gente trabalha as movimentações de diversas maneiras. Para defesa fechada, para defesa mais aberta, para defesa quadrada, para defesa em Y. E aí, o que o adversário faz? Opa, dá para usar 2 pivôs ali hoje. Dá para usar o pivô buscando ali. Dá para bater e atravessar, largando um mano a mano na ala. Então a gente já sabe mais ou menos o que dá para fazer. Então a gente só dá os toques. Por isso, as minhas preleções toda a vida foram mais curtas. Quando elas eram mais longas um pouco, é o dia que eu achava que o negócio estava caminhando para um lado ruim. Aí eu gastava um tempo maior, eu usava alguma coisa de motivação no meio também para mexer com os brios. Mas sempre eu fui mais incisivo na parte técnica e muito objetivo. Eu quero isso, pronto. Não inventava muito assim, dar muita volta. Eu acho que até por isso eu tinha muita credibilidade com elas. Elas sabiam o dia que eu falava, gente, hoje vai ser muito difícil. Se não fizer isso, não vai dar. E elas viam que era verdade. Por outro lado, sem desmerecer nenhum adversário, tinha dia que eu falava, olha gente, hoje mesmo se você jogar um pouco mais leve, as coisas vão fluir. Pelo que a gente viu, a gente está bem mais preparado, no nível um pouco acima. Então eu sempre joguei limpo até nesse momento. Nunca cheguei para elas e falei assim, num jogo que na teoria ia ser tranquilo, nossa gente, capricha, vai ser muito difícil. Aquela questão de ficar iludindo atleta. Eu sempre fui muito direto, muito verdadeiro com elas. Eu acho que isso acaba sendo um mérito também, assim, para o dia que eu falasse que era difícil, elas saberem, opa, hoje realmente é, vamos fazer tudo, porque hoje realmente é difícil. Se ele falou que é, porque é, entendeu? Isso é o mérito da liderança, né, Moni? A liderança com as lideradas, né? Vocês tinham conexões e as coisas acontecem, né? Através de muito trabalho, né? Tudo sim, com toda certeza. E principalmente, eu acho que pelos resultados, né? Com aquilo que a gente falou lá no início. Quando os resultados vêm chegando, você vai tendo cada vez mais credibilidade. As pessoas passam a confiar mais naquilo que você fala, né? Se o resultado não vem, eles sempre te olham com desconfiança. Os resultados estão vindo, opa, vamos acreditar e seguir nesse caminho, porque se o resultado está vindo, é porque aquilo que ele está falando, aquilo que ele está propondo, realmente é o que está acontecendo de bom para a gente. Eu tenho uma que eu carrego comigo, Monique, ela me acompanha sempre, eu acredito demais nisso. Essa frase não é minha, eu não sei de onde que eu ouvi ela, eu nem sei, mas a diferença para mim entre o louco e o gênio é o resultado. Eu acredito nisso, por isso que eu falo isso, porque é o que você está falando. Se você está cheio de ideias, cheio de sistema, cheio de metodologia, mas você não ganha, cara, você não vai ficar em evidência. Se você faz as maiores loucuras, trabalha certinho, muitos te taxam de doido, esse cara é louco, mas você vai lá e começa a atingir o resultado, as pessoas passam a te ver diferente. Então, o resultado manda, infelizmente, mas ele manda muito, ele conta lá na ponta. Não tem como falar que não conta. Eu acho que você, não sei se você concorda, né, Monique, mas é a minha opinião. Com certeza, até mesmo aquilo que enfatizei no início, já falei outras vezes, assim, tudo que a gente fala aqui, tudo aquilo que a gente faz, só é respaldado se tiver resultado. Por exemplo, por que nós estamos aqui hoje? Porque você viu resultados bons no futsal valadarense, falaram com você que eu fui o comandante da equipe durante muitos anos, nos títulos, então vamos tentar conversar com o Munir. Então é o mesmo caso, assim, é a verdade da gente, deu certo pra gente a nossa forma de trabalhar, outras pessoas trabalham diferente e também ganham, e só vai ser valorizado totalmente aquele trabalho que realmente vence. Por exemplo, se o cara é vencedor, ninguém quer saber se o trabalho dele é analítico, se é global. Ninguém quer saber se ele trabalha jogos de inteligência, ninguém quer saber se ele dá treinos físicos. Ele é bom, ele ganha, não é assim?
Não é assim na maioria das Ganhou. vezes? Ganhou. Aquele cara, ele ganhou tantos títulos mundiais, aquele cara é fantástico. E muitas vezes, na hora que você conversa com o atleta te dá um feedback diferente. Rapaz, ganhou porque o time era bom, os jogadores resolviam. Ele mandava a gente fazer de um... Eu já ouvi isso de atleta. O professor mandava a gente fazer de um jeito, a gente entrava na quadra, fazia do nosso jeito e resolvia. Eu também, já ouvi. Entendeu? Porém, quem vê de longe valoriza aquela questão que, não, mas o ganhou o treinador era o fulano, então não, o fulano é bom, deu certo. Então, eu penso o seguinte, não tem como mensurar conhecimento em futsal. De repente, eu falo aqui de uma forma mais simples, o outro fala de uma forma mais bonita, aí o outro lá é tido como, não, o outro lá porque falou uma expressão mais bonita que está mais na moda de hoje. Mas se o meu time entrar em quadra e der certo, o meu é bom. Se o dele entrar em quadra e der certo, o dele também é bom. Obviamente, o trabalho é de acordo com a conexão, como você disse, técnico-atleta. Aquilo que você propõe, o atleta faz bem feito, trouxe o resultado, seu trabalho vai ser classificado como bom. Muitas vezes o bom hoje não é mais o bom ano que vem, porque de repente ano que vem não deu muito certo, aí não é bom mais. Então, na verdade, é uma constante, a gente tem que estar se reinventando e buscando manter o nível sempre. A linha entre o céu e o inferno, ela é muito estreita no esporte, né, Monique? Você está aqui, ó, uma peladinha, você para cima para baixo. Com toda certeza. Às vezes, eu só vou fazer os comentários. Ser o melhor ou o pior. Hein? Como é que é, Monique? Muitas vezes, um mínimo detalhe vai te classificar como o melhor ou como o pior, né? Isso aí. Eu vou só fazer os comentários agora, eu vou te dar a última pergunta e a gente encerra, tá, Monique? Beleza, fica à vontade. Tem uma mensagem aqui da Michaele, é muita história, muita emoção, tivemos uma final do Gime também em Lavras, se não me engano, estávamos perdendo para Montes Claros, 2-0 conseguimos empatar na prorrogação. 2009, lá em Uberlândia. Uberlândia, né? Em Uberlândia, 2009. A gente estava perdendo 2-0, viramos o jogo para 4-2 no segundo tempo. Isso. Você está com a memória boa, hein? Fabiano Bolinha, Munir, ganhamos uma fase do Gime no 4 em linha, lá em Juiz de Fora. Mas foi em 2014, Bolinha. Eu comecei a usar em 2011 com as meninas de Valadares. Ele digitou errado aqui, então. O Carlos, fomos campeões em Juiz de Fora, aí veio o Guilherme, Michaele disse de Samuel, aí eles estão brincando aqui agora, e Yane tá quietinha aqui, mas nós vamos ter que trazer ela. Eu não desisto fácil não, viu, Yane? Então é isso. Ô, Munir, sendo referência da modalidade, como você para encerrar, um livro de cabeceira, se você indica para quem quer se tornar um futuro Munir, e qual a dica que você dá para os treinadores que tentam, ou pensam, ou trabalham com o futsal feminino para terem sucesso, falando pontualmente do futsal feminino. Um livro de cabeceira e um conselho seu para quem mexe com o futsal feminino para dar certo. Vamos lá. Aí eu te dou a palavra para você fazer seus agradecimentos, tá? Beleza. Olha só, Bruno, essa questão do livro, vai ter gente falando assim, esse Munir é preguiçoso mesmo, hein? Eu não tenho, por incrível que pareça, nenhuma leitura daquelas que eu pego assim, vou ler esse livro inteiro. Mas eu sou encantado, completamente encantado por trechos. Então, por exemplo, eu admiro muito e leio muitos artigos, pequenos artigos, detalhes, reportagem de internet, de Globoesporte.com e etc. Quando o Bernardinho está falando alguma coisa de competição, eu acho fantástico. É um cara que assim tem essa questão de vencer todo dia, treinar mais para vencer. Ganhou hoje, já tem que treinar amanhã para ganhar de novo aquilo que eu falei. Me recordo de muitos trechos do Ayrton Senna. Quando ele faleceu, eu tinha apenas 14 anos, mas eu acompanhava muito a carreira dele, que eu já era, né, obcecado por esporte no todo. Me lembro de um trecho dele que ele diz mais ou menos o seguinte, faça o que você fizer, esteja onde quer que você esteja, busque fazer o seu melhor, que você vai ser sempre reconhecido. Então é mais ou menos nesse caminho, ele sempre falou mais ou menos isso aí. Então, eu não tenho uma leitura em si, geralmente no esporte o pessoal gosta muito do Transformando Suor em Ouro, a Arte da Guerra, né? Para te falar a verdade, nunca li esses livros, eu sou mais apaixonado por pequenos artigos, então eu leio muito quando saem pequenos artigos.
Reportagem de televisão, quando sai de um técnico qualquer que vai dar alguma orientação, gosto muito de acompanhar, mesmo sendo modalidades alheias ao futsal, porque eu acho que a gente aprende muito na transferência, né? De repente, uma forma do cara falar uma determinada coisa, num handebol, num voleibol, no futebol de campo, a gente traz para nós. Então, eu não tenho, infelizmente, nesse caso, um livro para recomendar, mas eu acho que as pessoas devem se espelhar em profissionais vencedores, com toda certeza, mas ao mesmo tempo profissionais que também são humanos. E quando eu digo humano, eu não digo aquele cara que é mansinho, quietinho, não. O humano também briga, xinga, ele esculacha atleta de vez em quando, porque ele também vive na pressão, no dia a dia de estresse, né? No comando. Porém, humano, para mim, é aquele cara que é justo, aquele cara que só cobra o que ensinou, que não protege ninguém por questão de vínculo afetivo, de amizade, né, desse tipo de situação, que escolhe realmente os melhores e coloca para jogar. Então eu acho que as pessoas devem admirar esse tipo de pessoa, e principalmente que são leais e corretos, né? Porque eu acho que isso é a essência da nossa vida. O esporte é muito bom, mas ele é passageiro. Eu creio muito que o que a gente tem de maior na nossa vida são as nossas famílias, né? São as pessoas que estão próximas a gente, e é o que a gente deve cativar. Então, nessa questão de literatura, livro, infelizmente, eu não vou ter como indicar, porque realmente eu não sou muito da leitura, tá? Faço as minhas leituras específicas de futsal para as minhas aulas, igual eu dou aula aqui, universidade, tudo, mas não tenho um livro preferido, mas tenho pessoas que eu admiro, como de algumas delas eu disse aqui, né? Bernardinho, José Roberto, Ayrton Senna, admiro demais, né? Então são pessoas que eu me espelho muito pela forma de trabalhar, de comandar. Por exemplo, uma coisa que eu sou apaixonado, pedido técnico. Ter um pedido técnico pode ser no basquete, no futebol americano, no beisebol, no boxe, qualquer hora que parar. Se a câmera estiver mostrando, eu quero ver como é que o técnico se dirige ao atleta. Eu sou apaixonado com isso. Como é que ele desenha na prancheta, como é que ele risca, que ele aponta, que ele explica, se ele fala mais calmo, mais acelerado. São coisas mesmo que eu admiro, eu gosto de ver. Então são situações que eu já aprendi muito acompanhando isso. E a outra que você me pediu, o que é um conselho para quem trabalha com futsal? Conselho para os treinadores de futsal feminino que pensam em começar, os que estão e por aí vai, para poder tentar, né, ter sucesso nas suas realidades, né, Monique? Cada um com a sua realidade, mas não deixa de ter uma competição, né? Como eu disse bem aqui, uma das minhas frases favoritas, né? Faça o que fizer, esteja onde estiver, dedique-se ao máximo, faça o mais bem feito possível. Então, se alguém quer entrar no ramo do futsal, mais especificamente no feminino, mas de qualquer maneira, a primeira coisa, se você realmente quer, se prepare para abrir mão de uma série de coisas. Ah, eu não posso dar o treino hoje porque eu vou ter um aniversário para ir. Esquece. Eu não posso dar o treino hoje porque eu estou gripado. Esquece. Você só não pode dar o treino no dia que você não tiver conseguindo praticamente sair da sua cama, se tiver com um problema muito sério, alguma coisa muito grave. Por exemplo, eu não sei nem mensurar quantos eventos eu perdi. Eventos sociais, show, boate, qualquer coisa do tipo, ou festa, aniversário de pai, aniversário da minha mãe, aniversário da minha avó, porque eu estava viajando. Entendeu? Não sei mensurar quantos, mas foram muitos, inúmeros mesmo. Então, você tem que abrir mão de praticamente tudo para viver o futsal. O que é viver o futsal? Leitura específica de futsal, vídeos, hoje a internet ajuda demais, quando eu comecei não tinha tantos, né? Eu tenho todos os meus livros aqui até hoje. Para mim, me ajudaram muito no início. Leitura daqueles livros tradicionais. Daniel Muti, Voser, Rogério Voser, né? Ricardo Lucena, eu tenho vários livros aqui, hoje estão todos amarelados, velhinhos ali já, mas você tem que ler muito. Acompanhar jogos, essencial acompanhar jogos. Então tem um jogo na sua cidade, vai lá ver. Ah não, mas o nível não é grande coisa. Vai lá ver, nem que seja para você aprender. Então o que não fazer. De repente o cara xinga muito, o cara manda bater. Opa, isso eu não vou fazer nunca então. É feio, não vou fazer nunca. Beleza. Então assim, acompanhar. Você tem que realmente viver o futsal se quiser chegar num nível de grande competição. Porque o desafio é diário e a gente nunca sabe quando a oportunidade vai chegar. E nada pior do que a oportunidade chegar e você não estar preparado. Tá? Por exemplo, quando eu cheguei em Valadares, eu não tinha o respeito que eu tenho hoje. Muita gente olhava meio de rabo de olho, eu sentia isso. Será que realmente esse treino é bom?
Será que realmente isso vai dar certo? As próprias meninas, é normal, elas não me conheciam direito, né? Então assim tá vindo um cara de uma cidade menor para uma cidade maior, era para ser de repente o processo inverso, né? Então, será que vai dar certo? Mas aos poucos a gente foi mostrando e as coisas deram certo. Então, eu acredito que a pessoa tem que se preparar ao máximo para quando a oportunidade bater na porta, ela falar, opa, pode vir aqui, que eu já estou te esperando e vou dar conta do recado. Acredito que o ideal é isso. E o que é esse se preparar? É ter o conhecimento teórico e ter pelo menos a noção básica da prática, né? Que de repente a pessoa ainda não teve oportunidade, ela é iniciante, como você disse, às vezes uma pessoa quer iniciar, mas o básico ali você precisa ter de um treinamento esportivo. Então vai acompanhar colegas que já treinam, vai acompanhar alguém que tem uma escolinha legal, faz o que você fez, por exemplo, você não ligou lá para o Guilherme e passou uns dias em Valadares acompanhando um trabalho, né? O Guilherme é um cara super aberto, qualquer pessoa séria que quiser acompanhar lá, ele permite, né? A gente já recebeu várias pessoas lá para acompanhar o trabalho. Então acredito que é por aí, Bruno, se preparar muito teoricamente e obviamente também ter a prática para a hora que chegar você dar conta do recado. Show de bola. No mais, Muniz, se você quiser fazer algum agradecimento aí, meu filho, fica à vontade, o espaço é seu. Falar alguma coisa. Eu tenho só mesmo que agradecer, assim, né, cara, desde o início a minha família aqui sempre foi minha referência, né, meus pais. Aqui em Caratinga eu tive o Geraldo Maia, hoje ele é falecido, mas foi um cara que me abriu a primeira porta de clube no CTC, eu jogava no masculino, até junto com o Cleiton que teve aí, e ele me abriu a porta para eu disputar um campeonato mineiro feminino, eu juntei minhas meninas da escola, consegui trazer umas meninas de fora, e fiz uma final do mineiro com o Guilherme, em Valadares, 2004, a gente até venceu, né, eu com algumas meninas de BH reforçando a minha equipe. Isso me abriu a porta para Valadares, né? A partir dali o Guilherme me conheceu, me convidou para lá. Então, o meu primeiro agradecimento ao Geraldão, depois ao Guilherme por todas as oportunidades que me concedeu, por confiar tanto no meu trabalho, né? O Guilherme é um cara que, assim, eu sei que fala muito bem do meu trabalho sempre onde vai, mas eu devo muito à estrutura que ele me ofereceu. É um cara que se eu falar, Guilherme, eu preciso disso, ele vai lá e arruma. Vamos trazer a atleta tal, ela está querendo vir jogar em Valadares, uma menina bacana. Ele acredita no que eu falei, traz a atleta que eu pedi, como já aconteceu em muitos momentos. Guilherme, vamos viajar um dia antes, que é uma viagem longa, a gente vai render melhor se a gente chegar lá um dia antes. Ele se vira, arruma um jeito de viajar um dia antes, então eu tenho que agradecer. Agora, recente, nos últimos anos, né, a minha família, agora digo da minha casa, né, minha esposa com meus filhos. Pode falar que eu estou ouvindo aqui, eu perdi o som um pouquinho, pode falar, mano. Beleza. É difícil eu me ausentar hoje, né, com a família igual eu tenho aqui, para viajar para a competição, e mesmo ano passado eu estive na final do Geng em Uberlândia, eu estive no Brasileiro com as meninas em Blumenau, então também me ajudam, permitem que eu possa continuar, né, e todos os amigos que fazem, né, presente. Samuel trabalhou com a gente um tempo, Carlos Henrique agora trabalha onde eu vou, ele está sempre comigo, né, os diversos amigos que a gente fez no futsal e estão sempre em contato, auxiliando também, ajudando. Então, realmente, agradecer, dando nome é até difícil, mas assim, né, o Geraldão me deu a primeira oportunidade aqui em Caratinga e o Guilherme me abriu as portas para o Brasil num todo, né, e graças a Deus hoje a gente tem amizade aí dentro do futsal em todo o Brasil, graças à estrutura que ele me proporcionou lá também. Beleza, eu tô te ouvindo aqui, que o som cortou, rapaz. Ô Muni. Oi. Então, no mais... É só te agradecer mesmo, obrigado, né? Você está me ouvindo? Estou ouvindo bem, tranquilo. Tá, é porque eu perdi o seu som um pouquinho. Muito obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo. Foi de grande valia para a gente, né? Quem pôde assistir vai sair daqui melhor do que entrou, com toda certeza. Em nome da nossa instituição, né? E dos mais de quase 300 envolvidos, eu estou aqui representando eles, eu te agradeço, tá? Fica com a nossa gratidão, Guilherme, a Yane. Guilherme, ele vai estar aqui semana que vem, né? O carinho nosso com esse projeto, ele é imensurável, a gratidão é eterna, prazer imenso te conhecer, cara, já tinha virado seu fã de tanto ouvir as pessoas falarem de você, hoje eu posso dizer que eu atesto tudo que eles falaram, e é isso aí. Tamo junto, se precisar de alguma coisa, aqui em João Molevade, conta com a gente, tá? Muito obrigado e parabéns por todo o trabalho.
Valeu, Bruno. Obrigado também pela oportunidade aí de estar falando um pouquinho, né, da nossa trajetória. E só finalizando, né, cara, sem deixar de agradecer aqui a todas as atletas e principalmente aos familiares, né, que lá em Valadares a gente sempre teve um respeito muito grande de todo mundo e praticamente hoje, por essa forma correta de se trabalhar, toda atleta que a gente convida, né, a gente consegue ter a participação dela com a gente, os pais imediatamente também aceitam o convite, por saber que é um trabalho sério, com pessoas sempre zelando pelo bem, principalmente das filhas. Então, eu queria agradecer também, finalizando aí, a todas as atletas, todos os familiares que ao longo desses mais de 15 anos trabalharam comigo lá e sempre tiveram um carinho, um respeito muito grande com a gente. E brigadão a você também pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho disso aí para essa galera bacana aí. Tamo junto, meu filho. Obrigado. Um abraço pro futsal valadarense em nome do nosso projeto. Obrigado, viu? Um abraço para vocês, gente. Valeu. Boa noite. Valeu, Tchau. Boa noite. Com Deus. Valeu.